Sejam todos bem-vindos a mais uma aula da mentoria Precision. Hoje nós vamos falar sobre um assunto bem interessante, bem importante, para que você não se pegue tentando entrar em qualquer quebra de correlação, né? Hoje nós vamos falar sobre o Precision Swing Point. Ele é extremamente importante, ele é a ignição do movimento, né? Nós temos o primeiro estágio, que seria a própria quebra de correlação, né? O SSMT em si. E um segundo momento onde de fato o preço vai explodir ou derreter, né? Vai subir ou vai descer, se parte de um Precision Swing Point, né? O que que ele é? Ele começa da divergência e ele é a ignição do movimento. Nós aprendemos no decorrer dessa mentoria, nós aprendemos a identificar o SSMT, né? O sequencial SMT. E o SSMT ele nos informa que uma reversão é provável. O Precision Swing Point, né, o PSP, ele nos informa exatamente onde e quando essa reversão terá a sua ignição. Então é extremamente importante que você tenha esse conceito bem entendido, bem estudado dentro dos seus gráficos, dos ativos que você opera, para que você possa pegar o timing quase que perfeito da reversão de fato, né? Se o SSMT é a fumaça, o PSP é a faísca e é a assinatura mais clara, mais precisa e de alta convicção que o algoritmo deixa no gráfico no momento exato em que a direção do preço está prestes a mudar. Dominar esse conceito é dominar o timing em seu nível mais granular. E aqui nós vamos falar sobre a anatomia do PSP, né? Um PSP ele não é um padrão de candlestick subjetivo qualquer aleatório. Ele é um evento de quebra de correlação objetivo e mensurável que ocorre em um único momento de tempo. A definição técnica de um PSP, né, ele é um swing high ou um swing low, onde o candle central, que forma a máxima ou mínima do movimento, fecha em uma direção, enquanto o candle correspondente no mesmo horário, em um ativo correlacionado, fecha na direção oposta. Então, basicamente, você tem um Precision Candle, como nós comentamos, né? Um candle que no Nasdaq, por exemplo, fecha positivo e esse mesmo candle, no mesmo horário, né, fecha negativo no ES. Aqui é um exemplo, onde nós temos esse candlestick aqui, olhando o Nasdaq e o ES. Esse candlestick aqui ele fecha negativo, já o mesmo candlestick no ES fecha, desculpa, aqui fecha positivo e aqui no ES fecha negativo. A função dupla do PSP, né? Você tem a confirmação e a reação do movimento. Um PSP ele possui duas funções primárias e de altíssima importância dentro do nosso conceito de Quarterly Theory. Ele confirma um SSMT, né? Um PSP que se forma no ápice do SSMT, é a confirmação de nível a mais de que a divergência é válida, de que aquela quebra de correlação de fato é uma reversão. E a reversão é eminente. É o selo final da aprovação do algoritmo. É o último momento é o último momento de tempo e preço alinhado aonde o movimento vai se concretizar, né? Ele vai subir ou ele vai descer a partir de um PSP. Atuar, ele atua como um nível de reação, né? A gente vai observar isso de que a gente pode muito bem refinar este pavio aqui de baixo, né? No caso, se a gente está buscando uma compra, a gente vai refinar o pavio de baixo aqui para a gente identificar que o pavio, né, desse candle que forma o PSP, ele se torna uma zona de reação de altíssima probabilidade. Você consegue refinar isso, por exemplo, seguindo o alinhamento perfeito dos time frames. Se você tem um PSP de 15 minutos, você pode refinar isso num minuto. O algoritmo frequentemente retornará para mitigar ordens dentro desse pavio antes de continuar o movimento de reversão. Pensa no pavio como um Fair Value Gap ou um Order Block de precisão cirúrgica, né? E frequentemente você vai ver isso. Aqui é aquele mesmo exemplo, né? Aquele exemplo anterior, este exemplo aqui, refinado, só o pavio, né? Essa parte de baixo aqui é só o pavio. E se você observar aqui, olha como no caso aqui você tem também uma outra divergência acontecendo, você tem
a mitigação das ordens no ES acontecendo, né? Aqui era o 15, virou 1 minuto, e já no Nasdaq não. E existe uma confirmação mestre de tudo isso, né? Que é o PSP fractal. Basicamente, dentro de um PSP de HTF, você vai ter um ou mais PSPs de fractais menores, né? De 1 minuto, por exemplo, no 15. A regra da conformação em cascata, ele é um sinal de reversão de convicção máxima que ocorre quando um PSP de um tempo gráfico maior é confirmado por um PSP de tempo gráfico menor dentro da sua estrutura. Tá? O setup, entre aspas, né? Você está analisando o ciclo semanal, o gráfico de 1 hora, identifica um PSP de 1 hora, formando a máxima ou a mínima da semana, e aí você desce para um ciclo diário, né? Que seria entre uma sessão e outra, um gráfico de 15 minutos. No mesmo ponto você encontra um PSP de 15 minutos formado dentro do pavio de 1 hora. Isso representa a mesma assinatura algorítmica se repetindo em múltiplas escalas de tempo. É um sinal de reversão mais confiável que existe. E se você observar aqui dentro daquele mesmo exemplo, né, aqui está o pavio do 15 minutos, né, olhando pela ótica do 1 minuto, você tem este candle aqui e este candle aqui, são os mesmos candlestick no mesmo horário, né? Aqui é um PSP de 1 minuto, né? Fechando positivo e fechando negativo, e a importância que ele está formando, ele é o candle central deste swing low. Neste caso, a mesma coisa, aqui está positivo e aqui está negativo, ele é o candle central deste swing low. E neste caso, o outro caso aqui, a mesma coisa, esse candle aqui está negativo e esse aqui já está positivo, formando o swing low. E a partir desse momento, né, destes momentos de acontecimento, o mercado simplesmente sai em direção para cima, neste caso aqui, né? O poder da confluência, né? Um PSP ele é poderoso, mas o seu poder ele é amplificado pela confluência. Então você vai buscar sempre por PSPs que se formem acima ou abaixo de True Opens relevantes, dentro de New Week ou New Day Opening Gaps, né? Os NWOGs ou NDOGs, durante um dia de notícia de alto impacto na Killzone, e também eu esqueci de colocar aqui, mas no SSMT. Né? Então ele confirma, aqui nós temos o mesmo exemplo. Então nós tivemos aqui, esse aqui era a mínima de Londres, mínima de Londres. Este candle vem abaixo da True Day Open, faz a quebra de correlação, e aí você tem o primeiro estágio que é a quebra de correlação, né, o SSMT, e o segundo estágio é o Precision Swing Point. Ele é um Precision Candle em um cenário específico aqui, e a partir desse momento o mercado só sobe. E aqui você tem uma outra situação, que é um Precision Candle, é o mesmo exemplo, né? Ele é da mesma forma que eu comentei o fractal, né? Ele é um Precision Candle de 1 hora, né? Ou seja, um Precision Swing Point de 1 hora. Dentro dele você tinha um de 15, dentro de 15 você tinha um de 1 minuto. Aqui é um outro exemplo, num fractal ainda maior, né? Aqui nós estamos olhando quebra de correlação entre um dia e outro. Aqui eu estou pela ótica de 1 hora. Você tem a quebra de correlação e este candle aqui, que aqui no Nasdaq fecha negativo, já no ES fecha positivo. Você vê que no ES ele volta no preço de abertura, ou seja, né, no pavio, para mitigar ordens. Aqui você tem uma outra quebra de correlação, né? Você tem a mínima da terça-feira e a mínima da quarta, mínima de terça com mínima de quarta, e a partir desse momento, quando você tem tudo isso acontecendo alinhado dentro de um NWOG também, eu não lembro se é um NWOG ou um NDOG aqui, mas enfim, dentro disso você tem um movimento altamente explosivo para os ativos.